Muita gente me pergunta qual que é a minha cirurgia plástica preferida. Sem dúvida nenhuma, essa resposta está na ponta da língua. É a cirurgia plástica de nariz, ou a rinoplastia propriamente dita. É uma cirurgia que eu amo executar, porque a gente consegue unir muita habilidade e raciocínio e delicadeza numa cirurgia que é no centro da face. Então não tem como esconder. É uma exposição e que realmente muda. Você percebe pessoas que não tinham um rosto tão harmônico ficarem belas depois de uma rinoplastia. Então é uma cirurgia que me encanta, eu tô sempre buscando por mais conhecimento nessa área, porque a medicina, como as áreas de atuação em rinoplastia, estão em constante evolução. Relativamente uma cirurgia procurada por pessoas mais jovens, não que pessoas de mais idade não procurem, mas é a maior faixa etária que procura, com queixas as mais diversas possíveis. Ou porque tem a ponta muito larga, a que a gente chama o nariz mais batatudo, né, a ponta mais grosseira, ou porque tem a pele muito grossa, ou seja, precisa fazer um tratamento de pele para que a estrutura do nariz possa aparecer melhor, ou porque tem aquelas famosas gibas ou corcundas, onde muita gente chama de nariz de tucano, ou nariz de arara, e a gente melhorando aquela giba, aquela corcunda, dá um perfil mais gracioso. E o que é mais importante, ao meu ver, para quem está envolvido com cirurgia plástica de nariz, é você manter as características étnicas de cada paciente, respeitando a harmonia facial de cada um. Ou seja, uma paciente que tem um rosto redondo ou aspectos mais afrodescendentes, não tem como botar um nariz muito fininho, com a ponta muito delicada. Então você precisa dar um nariz harmônico, mas respeitando as características de cada paciente. Então isso vem de um conceito de rinoplastia moderna e estruturada, onde você, com uma maior exposição das estruturas anatômicas na rinoplastia aberta, que é um conceito muito da geração de uns 10 anos para cá, que vem fazendo rinoplastia, faz, porque você vê as estruturas todas a olho nu. Você não faz mais uma coisa empiricamente. Então isso te permite tratamentos mais precisos durante a cirurgia plástica de nariz. Em relação ao pós-operatório, ao pré e pós-operatório, o pré-operatório existe, sem dúvida nenhuma, uma atenção à função nasal. Então não adianta a gente se propor a trabalhar com rinoplastia e esquecer a parte funcional, porque a parte funcional é primordial e a mais importante. Então a gente tem que entender que o nariz, apesar de ter um aspecto de belo e bonito na face, ele tem a principal função de conduzir o ar para dentro dos pulmões. Então a gente não pode esquecer da função. Se você não trabalha com a parte funcional, a gente tem que ter um otorrino conectado com a gente para que a gente possa encaminhar e avaliar essa questão. Então a primeira pergunta para o paciente que vem operar nariz é perguntar como é que ele respira. Se ele respira bem, se ele respira mal, se ele tem algum problema nasal, porque a gente não pode de forma nenhuma agregar algum fator desagradável depois da cirurgia. A gente só tem que, com as estruturações, com a técnica que a gente faz, propor uma melhora, inclusive dessa respiração, se ele tiver algum problema. Em relação ao pós-operatório, a primeira semana é uma semana mais delicada, mas daí pra frente o pós-operatório de nariz é bem tranquilo. Então o paciente vai ficar, dependendo do que foi feito, com um aquaplast, que é o antigo gesso que a gente usava antigamente. A gente não tampona mais o nariz, então o paciente não acorda sem respirar com o nariz tampado, muito pelo contrário, a gente usa um canudinho que vai permitir esse tamponamento, mas que o paciente consegue respirar normalmente no pós-operatório. E óbvio que os primeiros 3 dias dá uma congestão, pode sangrar um pouquinho, o paciente tem que tomar alguns cuidados e seguir as orientações que a gente vai passar. Bom, e pela rinoplastia ser uma cirurgia, obviamente, no centro da face, muitos pacientes têm um pouco de receio, vão a vários médicos, consultam muito, pesquisam muito sobre a cirurgia em si. E quando são pequenas alterações, onde você precisa adicionar algum tipo de estrutura para dar um nariz mais agradável, existe sim a possibilidade de você fazer uma rinomodelação. Que eu, particularmente, como sou cirurgiã, vou sempre indicar a rinoplastia. Mas quando o paciente tem muito receio e quer experimentar o efeito, a rinomodelação ela é interessante nesse sentido, porque o paciente vai provar a cirurgia dele quando é possível ser feita com adição de volume. Isso a gente faz com ácido hialurônico de uma forma segura em consultório. Eu particularmente acho que você tem que fazer com um médico que tenha conhecimento da estrutura nasal para estar fazendo isso, e aí os cirurgiões plásticos são indicados, o cirurgião plástico envolvido com rinoplastia, e o paciente vai, por um período de tempo, porque esses preenchimentos eles são temporários, experimentar o efeito da cirurgia plástica definitiva de nariz.
A gente pergunta também em relação ao pós-operatório. Então, o pós-operatório da mamoplastia, ele exige sim, né, principalmente da prótese de mama, um período de recuperação. Mas isso é mais importante no sentido de ficar em repouso do que de evitar movimentos. Claro que a paciente pode levantar o braço, claro que a paciente pode escovar o dente, comer sozinha. Isso tudo ela pode fazer. O que ela não pode é levantar o braço além da altura do ombro, sem uma orientação de fisioterapeuta ou do médico. Mas não precisa ficar também muito limitada.